Você me deixou sem jeito. Henrique, posso falar? Posso? Esse é só para captação da Desculpa, viu, caipira é assim, né? Gente, boa noite. Eu já não sei se vou conseguir falar mais depois das outras palavras da Dona Creuza, me deixou meio comovido, viu, Creuza? Mas é uma alegria estar com vocês aqui hoje, né? Nós estamos aqui pela segunda vez esse ano, Dona Creuza. Sim. Então, que bom estar aqui com vocês. Desejo a todos vocês que tenham um 2024 cheio de bem-aventuranças, que Deus nos permita que tenhamos muita alegria, muita paz, muito esclarecimento, muito conforto espiritual nesse ano, tá? Torço muito para que todos nós possamos ter um ano de mais felicidade do que jamais tivemos. E hoje, agradecendo o convite mais uma vez da Dona Creuza, né? Eu vou falar com vocês sobre um assunto talvez seja mais ou menos novo para vocês. Eu quero falar sobre a família de Jesus. Vocês sabiam que Jesus tinha uma família? E que não era só a mãe e o pai de Jesus? Nós vamos falar sobre isso hoje. Pode falar. E todos nós participamos da família de Jesus, né? Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre as mensagens que Jesus trouxe, mas especificamente, então, nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho, que tem o título de Honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe. E nós vamos falar especificamente do item 5, que trata do quê? O item 5 fala assim, olha, quem é meu pai e quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que foi uma frase que Jesus falou numa das suas passagens maravilhosas, vou explicar para vocês daqui a pouco. Cristo, né, como todos nós sabemos, foi um excelente educador. Ele trouxe para nós muitas e profundas mensagens que até hoje nós estamos estudando. Nós, 2000 anos depois de Cristo, a gente continua falando sobre as coisas que ele falou e aí tentando entender. Muitas das parábolas, dos ensinamentos ainda para nós são um pouquinho misteriosas. Nós estamos ainda estudando o que ele falou há 2000 anos. Com o tempo a gente vai evoluindo, vai conseguindo aprender mais. Ele falou para nós, por exemplo, do poder transformador do desapego. Ele explicou para nós que o desapego, né, é a necessidade que nós temos de nos libertarmos das amarras do materialismo, da escravidão das coisas materiais, né? E ele falou também para nós sobre conhecer a verdade como uma ferramenta de libertação. Essa busca da verdade que Jesus falou pode ser a chave para a gente romper essa corrente da ilusão que é causada pelo materialismo, né? Quando a gente conhece a verdade, a gente passa a duvidar de algumas coisas que hoje são tão importantes para nós. Por exemplo, para ser feliz, eu tenho que ter 8 carros. Sabe? Coisas assim. A gente passa a entender que para ser feliz, basta ter alguém que me ama. Por exemplo, amar alguém. Né? Coisas assim. Então, a verdade também ajuda a gente a avançar em direção à nossa verdadeira natureza espiritual. Por isso, então, que é compreender a família de Jesus, que eu falei no começo aqui, é uma ferramenta valiosa para a gente poder desvendar essas correntes ilusórias do materialismo, né? Se libertar do materialismo, né? E quando a gente, então, estuda esse assunto, né, a gente vai ter uma visão muito mais clara da nossa identidade como espíritos imortais que nós somos. Mais do que isso aí, a gente vai ter uma visão muito mais clara de que realmente nós somos filhos de Deus. Por isso que a gente se trata como irmãos. Realmente somos filhos de Deus. Então, pertencer a esse grupamento familiar que Cristo nos convida, né, é um chamado para a gente reconhecer a nossa divindade. Não somos deuses ainda, mas Jesus falou para nós, né? Vós sois deuses. Podereis um dia fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, nós temos dentro de nós a centelha da divindade, que com o tempo pode crescer, até quem sabe um dia a gente chegar até essa divindade, né? Mas eu falei da família de Jesus. Então, Jesus encarnado aqui na Terra, como qualquer outro encarnado, tinha uma família também, tinha um núcleo familiar, né? Ele tinha um pai biológico. Quem era o pai de Jesus? Vocês lembram quem era? E a mãe? Tinha o pai, a mãe, Maria, né? Então, de acordo com algumas versões da vida de Jesus, o José era viúvo quando se casou com a Maria, né? Ele casou com Maria em segundas núpcias. E quando ele casou, segundo algumas versões, ele já tinha filhos. A Maria teve o primeiro filho, que foi Jesus, mas segundo algumas versões, José já tinha filhos. Então, Jesus não era o filho mais velho de José, não era o primogênito, né? Mas a gente não tem essa informação.
A gente não tem confirmação dessa informação. Tem muita coisa que a gente não sabe exatamente como era, né? Tem outras versões sobre isso também. Segundo o Evangelho, Jesus tinha, sim, outros irmãos, filhos da Maria, né? Mas a Igreja Católica, né? A Igreja afirma que não eram filhos da Maria, que eram primos de Jesus. Talvez a Igreja afirma isso para poder manter aquela versão de que Maria era virgem. Entendeu? Mas, então tem várias versões, mas o fato é que ele tinha uma família de seres materiais como nós somos também. E ele tinha irmãos, sim, ele tinha 4 irmãos, homens, que eram Tiago, Judas, Tadeu, Simão e José. Ele tinha 4 irmãos. E tinha 2 irmãs, 2 meninas, né, que se chamavam... como chamava a irmã dele mesmo? Maria e Salomé. Maria e Salomé, eram as 2 irmãs de Jesus. Então, se discute ainda se isso era verdade, se era isso, aquilo e tal. Essa polêmica vai durar muitos séculos indo para frente, é que a gente não entenda realmente com isso aqui. Mas o fato é que tinha irmãos que eram chamados por Maria de filhos também, tá? Podiam ser primos também, como diz a igreja. Mas podiam ser primos também, porque para os judeus, os primos eram chamados de irmãos também. Na concepção deles, chamavam de irmãos também, os primos, né? Outra hipótese também é que como José, quando se casou, já era idoso, né, ele teria trazido esses filhos do primeiro casamento, como eu falei há alguns minutos aí. Mas, comprovadamente, o que se sabe dessas pessoas que eram da família de Jesus, os irmãos dele, é que eram espíritos atrasados. Não em comparação com Jesus, porque em comparação com Jesus, qualquer um de nós é muito atrasado, né? Mas eles, naturalmente, eram espíritos muito atrasados mesmo, e jamais compreenderam essa missão messiânica, né, que o Jesus tinha. Nunca, tanto que eles falavam assim, expulsavam Jesus de casa, né, vai para ser onde, coisas assim, né? E nenhum deles foi apóstolo ou discípulo. Muito mais tarde, 2 deles se juntaram, depois que Jesus morreu, se juntaram e se transformaram em discípulos dele também, tá certo? Então não existia uma sintonia espiritual entre Jesus e os irmãos dele. Então a impressão que a gente tem hoje, lendo essas coisas, é que os irmãos, inclusive, utilizavam Jesus, né? Talvez porque considerassem ele apenas um irmão postiço, que eram filhos da madrasta deles, né? Então não consideravam mesmo. Mas vamos voltar para a nossa história, então, que eu falei no começo aqui. A gente quase nada sabe sobre a infância de Jesus, a gente sabe, mas sobre a juventude e a primeira parte da fase adulta da vida dele. Entre os 12 anos de Jesus até os 30, é um mistério. Vocês sabem alguma coisa para me contar? A gente não sabe muito bem dessa história, não. A gente sabe depois, dos 30 anos, né, que durante 3 curtos anos, apenas 3 curtos anos, Jesus revolucionou o mundo quando ele começou a sua pregação. Essa parte que a gente mais conhece da vida dele. Então, a gente acha, inclusive, que quando ele começou, José já tinha desencarnado. Lembra que ele era mais idoso? A gente pensa então que quando Jesus começou a pregação dele, ele já tinha desencarnado. Então a gente acha também que pela cultura da época, Jesus, como primogênito, ele tinha a obrigação de cuidar dos outros. Como mais velho, ele tinha a obrigação principalmente de cuidar da Maria, já que o pai tinha sido desencarnado, tá certo? E ele aprendeu o ofício com o pai biológico dele, que era José e tudo mais. Pregou durante 3 anos, né? E fez algumas amizades nesse período aí. Não só os 12 apóstolos foram muito amigos dele, né? Esses apóstolos privaram muito da amizade dele, conviveram muito com ele, tá? Mas além dos apóstolos, tinha pelo menos mais 3 pessoas que eram muito amigas de Jesus, que eram Lázaro e suas irmãs. Lembra da história do Lázaro? Lázaro, aquele que foi ressuscitado, né? E ele tinha 2 irmãs, que eram a Marta e a Maria, que também deixaram algumas lições maravilhosas para nós do Evangelho, né? A gente também lembra dessas 2 irmãs aí, tá? Mas nós dissemos então que o desapego, né, a busca da verdade, são 2 lições que Jesus trouxe para nós. Nessa passagem que estou trazendo para vocês, ele tem uma cena muito curta e muito objetiva que fala muito sobre esse desapego aí. Vou contar a história para vocês. Jesus estava numa casa, dizem que é a casa da família dele. E, como sempre acontecia, quando Jesus chegava, o que acontecia? Aquela multidão ia atrás de Jesus. Então a casa estava cheia, lotada de gente lá, Jesus falando, não conseguiam comer, até porque não tinha espaço dentro da casa, né? Então, todo mundo ficou meio preocupado, os que eram mais chegados dele. Alguém chegou a contar para a família dele que isso estava acontecendo, né? E a família dele estava longe, a família dele estava a mais ou menos 30 quilômetros de lá. Ele estava numa cidade chamada
A família estava numa cidade chamada Cafarnaum. Ele estava em Nazaré. Dava 30 quilômetros. Então, quando o Cristo chegou lá, como é que acontece aqui, né, dona Cleusa? Você conta uma história para mim, até eu chegar na cidade, essa história já cresceu bastante, não chegou? Já mudou a história. Imagina então antigamente, a família ficou muito empolvorosa e tal, acharam que Jesus estava fora de si. Essa expressão fora de si está na Bíblia. E significa o seguinte, que Jesus devia, segundo eles, tinha enlouquecido. Ficaram muito preocupados e resolveram ir para Cafarnaum para de alguma maneira interditar Jesus. Essa era a ideia da família de ir até lá para isso aí. Talvez ele tivesse um êxtase espiritual, Jesus, né? Tivesse, como a gente falava antigamente, tomado, né? Espiritualmente falando, né? Então, talvez tivesse acontecido alguma coisa assim, mas ele está louco, dificilmente isso poderia acontecer. Mas as notícias sempre chegam aumentadas quando uma distância assim. Então, foram para lá, né? E foram tentar falar com Jesus. Mas a casa estava muito cheia, eles não conseguiam entrar. Né? Eles não conseguiram entrar. Pediram para alguém chamar Jesus. Né? E a pessoa entrou, falou para Jesus que tinha alguém querendo falar com ele, que eram seus parentes. Quando chegam os parentes lá, a gente descobre quem estava lá. Maria e os 4 irmãos que estavam ali. Tá certo? Vocês devem lembrar que eu falei dos irmãos de Jesus. Eles eram muito chegados? Eram? Não era, né? Então estava lá a Maria e os 4 irmãos dele que foram chegar lá. Então aí nós ficamos sabendo quem era, tá certo? E o Jesus então fala assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontou para quem estava sentado ali, ó, e falou assim: ó, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai que está nos céus e a praticam. Tipo assim, quem está lá fora não é meu pai, não é minha mãe, não são meus irmãos, são vocês que são meus pais e meus irmãos. Forte isso, né? Isso significa o quê? Que Jesus estava renegando os irmãos dele? Vocês acham que estava renegando? Estava renegando a mãe dele? Você acha, Henrique? Conhecendo Jesus, aquele doce, aquela pessoa amorosa, ele jamais estaria renegando a sua família, tá certo? Mas os menos esclarecidos nas questões espirituais pensam que Jesus estivesse realmente repudiando seus parentes, e principalmente sua mãe, a Maria, tá certo? E a gente sabe que não era isso, né? Os evangelistas também contam que os irmãos não eram simpáticos a ele, mas que tinham ido à casa de Pedro, onde ele estava lá, com a intenção realmente de ver por que ele tinha enlouquecido. Não foi uma boa situação, mas não foi por isso que ele falou isso, que quem são meus irmãos e tudo mais, tá certo? Então, esse Jesus que eles achavam que estava repudiando a mãe, né? Não é o mesmo Jesus que falou assim: honrai pai e mãe? Jesus falava duas coisas diferentes, pai? Não falava, tá certo? Então essa versão que Jesus estivesse repudiando a mãe dele não vale, tá certo? Mas não é meio estranha essa reação de Jesus? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vocês sim são meus irmãos, meus. Vocês não sabem, mas essa senhora adorável aqui na frente é minha esposa, tá certo? Eu vou falar assim: você não é nada para mim, quem é alguma coisa para mim são eles. Ela vai sentir bem? E vou... Mas não foi mais ou menos isso que aconteceu, pai? Né? Então eles devem ter ficado meio estranho assim, tá certo? Por isso que até hoje essa passagem do Evangelho provoca muitas discussões. E quem não conhece muito bem a história de Jesus, não conhece como ele era tão bom como ele é, pode achar realmente que ele estivesse repudiando isso aqui. Ele não estava desfazendo a família dele, ele não estava tratando mal a mãe dele, né? Não estava sendo ingrato com a mãe dele, tá? E nem rejeitando publicamente os seus irmãos, coisa assim. Para outros, né? Ele que falou tudo aquilo porque ele conhecia os seus parentes. Ele sabia com quem ele estava lidando. Talvez tenha sido isso aqui, tá certo? Mas a linguagem de Jesus, pessoal, é uma linguagem espiritual. Cada coisa que Jesus fala, nós temos que tentar interpretar. Não é assim, Marlene? Né? Nunca ele fala uma coisa que é exatamente como está escrito na forma da letra. Nós temos que interpretar. Então, quando a gente olha espiritualmente para as coisas que ele falou, a gente começa a olhar um pouquinho diferente, tá certo? Então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essas perguntas nós precisamos considerar espiritualmente, não materialmente. Era assim que Jesus tentava falar para nós.
Mesmo nós hoje, a gente vai perguntar assim, será a mãe aquela mulher que enjeita o filho abandonando ele numa sarjeta qualquer? Esse filho, depois de algum tempo, vai olhar para, ele pode perguntar quem é minha mãe. Será que a mãe é aquela mulher que comercializa os dotes da filha dela? Né? Será a mãe é aquela mulher que estrangula o filhinho recém-nascido porque não quer que ninguém saiba que ela teve uma criança? Então tem muitas perguntas assim, né? Talvez não seja isso o tema que ele falou, mas assim, certamente que não, tá certo? Então quem são meus irmãos? Além de quem é minha mãe? Será que meus irmãos são aqueles que são diferentes comigo? Será que são esses meus irmãos? Né? Será que os que me desprezam, que me aborrecem, me hostilizam são meus irmãos? Vocês acham? São. Mas positivamente também não são meus irmãos. Eu vou explicar para vocês por quê daqui a pouquinho. Porque nós temos um negócio chamado família espiritual. São aqueles que se afinam. Esses não são minha família espiritual. Mas são meus irmãos porque somos todos filhos do mesmo pai. Estão de acordo comigo? Né? Estão de acordo comigo? Então meus irmãos são aqueles que se interessam comigo, por mim. São aqueles que solidarizam comigo. São aqueles que estão junto comigo, tanto no prazer quanto na tristeza. São aqueles que estão comigo, tanto na miséria, quanto na riqueza, na saúde, como na doença. Quem são meus irmãos? Sempre serão meus irmãos, tá certo? São aqueles que compartilham das minhas alegrias, das minhas aflições, né? Que riem e choram comigo. Esses são meus irmãos, né? Numa palavra, né? Meus irmãos são aqueles que me amam, gente. Pouco importando se nós somos ou não somos filhos do meu pai e da mesma mãe. Acontece com vocês de ter amigos que são talvez mais valiosos do que os irmãos de sangue? Não é? Quem são meus irmãos? É isso que eu estou falando para vocês. Então, se a gente refletir e pensar um pouquinho mais dos ensinamentos que a gente recolheu de Jesus, né? A gente não pode pensar que ele tivesse qualquer tipo de dificuldade de relacionamento com a mãe, ou com o pai, ou com os irmãos. Uma pessoa boa não tem esse tipo de problema. E Jesus era uma pessoa boa, né? Além do mais, em outras situações, Jesus sempre mostrou o amor que ele tinha pela mãe dele. Sempre mostrou. A primeira vez que ele apareceu na vida pública foi naquelas bodas de Canaã, ou Caná, como as pessoas falam também. Foi a primeira vez que ele promoveu um milagre. Nas bodas de Caná, não sei se vocês se lembram, tinha uma festa enorme de casamento ali, e de repente acabou o vinho. Olha, acabou o vinho na festa de casamento. A mãe dele falou para ele assim: filho, faz alguma coisa. Eu falei assim: mãe, não chegou minha hora ainda. Ele estava dizendo o seguinte: ainda não é hora de eu começar a aparecer. Mas ele, atendendo a mãe dele, falou: traga as garrafas d'água. O que ele fez com a garrafa d'água? Transformou em vinho. Foi o primeiro milagre que ele fez. E fez para atender a mãe dele. Sabe? Então, quando começou a vida dele evangélica, vamos chamar assim, né? Foi através da mãe dele. A última passagem dele aqui na Terra também foi com a mãe dele. Quando foi a última passagem dele aqui na Terra? O último momento dele aqui na Terra, quando foi? Na cruz? Encarnado, sim. Na cruz, né? Então ele estava lá agonizante, né? Tinha lá, a Maria estava lá, o João, o evangelista, estava lá também, tá certo? E o João narra a cena, o João, o evangelista, narra a cena. Ele escreveu isso aí depois de muito tempo, já velhinho, quando escreveu o evangelho dele, tá certo? Então ele narra assim, que junto à cruz estava a sua mãe, Maria, a irmã da sua mãe, que se chamava, sei lá o quê, mas ela era um cara chamado Clopas, e a Maria Madalena, e o João. E aí a mãe, né, filho, não me abandona e tal, né? Meu filho, falava assim para ele. Aí Jesus, vendo a mãe dele daquele jeito, o João do lado dela, fala para a mãe dela assim: mulher, eis aí o teu filho. Falou isso apontando para o João. João, eis aí a tua mãe. Por que ele fez isso aí? Porque a partir desse momento, com essa palavra, dona Creuza, o João realmente passou a ser filho da Maria. Ele pegou a Maria quando acabou aquela situação toda, levou para morar com ele e cuidou dela até morrer. Então, veja a situação. Desde o momento que Jesus chegou na Terra até o momento que ele foi embora, ele cuidou da mãe dele. Então, nós podemos dizer que ele repudiou a mãe dele naquela ocasião?
Não podemos falar isso aí, tá certo? Além do mais, quem que estava ali debaixo da cruz? Algum dos filhos estava lá? Nenhum. Então, uma pessoa que não era do sangue, que Jesus falou assim: Henrique, cuida dela. Não é? Quem é meu irmão? Quem são meus filhos? Quem são? Não é o sangue. Não é o sangue que vai falar isso aí, tá certo? Então, essa não é uma atitude de uma pessoa que menospreza a sua mãe, tá certo? E melhor do que ninguém, do que qualquer um que você pode imaginar, ninguém conhece tão bem esse dever de honrar pai e mãe. Tanto que está nos mandamentos, ele sempre obedeceu os mandamentos: honrai pai e mãe. Não é assim? Ou será que ele fazia uma contradição? Falava uma coisa e pregava outra? Não fazia isso, tá certo? Então, muitas palavras que os evangelistas colocaram na boca de Jesus, pode ser até que não fossem verdadeiras. Ou então a gente não conseguiu entender corretamente o sentido delas. Mas essa palavra que eu falei para vocês, gente, essa história do quem são meus irmãos, quem é minha mãe, dos 4 evangelhos que são escritos oficialmente hoje, em 3 deles essa passagem está. Então, muito provavelmente é uma verdade histórica. Deve ter realmente acontecido dessa forma como foi colocado, porque não tem diferença entre os 3. Então, está tudo ali, tá certo? Então, o que ele quis dizer, então? Supor que ele tenha legado mãe dele? Nada, tá certo? Até porque a gente fala assim, Jesus sempre obedeceu os mandamentos, sempre pregou que devia honrar pai e mãe. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: se ele mandava para a gente honrar pai e mãe, por que ele fazia isso? Sabe por quê, pai? Se eu não consigo amar meu pai e minha mãe, como é que eu vou amar o próximo? Alguém tem pai aqui? Vou falar mãe porque mãe todo mundo ama, pai que é mais difícil, né? Então ele falava para honrar pai e mãe por causa disso, porque se a gente não conseguir amar esses dois, como é que a gente vai praticar o amor universal, amar a todos indistintamente, tá certo? Então Jesus realmente talvez tenha falado isso mesmo, né? Até porque ele nunca perdeu uma chance de dar uma lição, de ensinar alguma coisa para nós. E essa lição é muito importante, porque trata da família, tá certo? Então, o espírito daquela envergadura de Jesus, pertencente às esferas mais altas que a gente pode imaginar, tá certo? O cara que fez o nosso planeta, plasmou o nosso planeta, ele jamais renegaria a sua mãe, jamais renegaria seus irmãos na carne, tá? O que ele fez foi nos ensinar que existe uma diferença entre o parentesco. Então ele tentou mostrar para nós o seguinte: existem 2 tipos de parentesco: o parentesco carnal, que eu vou chamar de parentela carnal, e o parentesco espiritual, que eu vou chamar de parentela espiritual. O que é o parentesco carnal? É o que vem do sangue, né? É o que vem do sangue, da matéria. Então, esse é um tipo de parentesco que acaba. Quando que acaba esse parentesco? Com o fim da nossa vida material. E quando acaba o parentesco espiritual? Não acaba nunca. Essa é a grande diferença entre um e outro, tá certo? O parentesco corporal, a parentela corporal, é uma coisa transitória, provisória, mas é importante para o nosso desenvolvimento. Nós somos seres sociais, nós precisamos conviver com as pessoas, e se a gente não tiver esse parentesco corporal, a gente não consegue desenvolver nossa paciência, nossa tolerância, nosso amor. Então nós precisamos do parentesco corporal também. Por isso nós estamos aqui nesta terra, tá certo? Mas os laços de sangue, não necessariamente estabelecem os laços entre os espíritos. Porque o corpo procede do corpo, né? Eu nasci de outro corpo, mas meu espírito não foi gerado pelo meu pai. Não foi minha mãe que gerou meu espírito. Vocês acham que foi? Quem foi? Lá atrás, todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Lá atrás, essa é a nossa origem, né? Por isso que eu sou filho de quem? Todos somos filhos de Deus, né? Mas o espírito não procede do espírito. Não tem, olha, tem livros inclusive que mostram casamento de espíritos, espírito grave e tal. O espírito não gera espírito, gente. Você já viu isso, não viu? O espírito não gera espírito. Então não é o pai, não é a mãe que cria o espírito do seu filho, né? Ele apenas dá para nós um envoltório corporal que a gente precisa para poder viver aqui. E
como obrigação dos pais, nós, dos nossos filhos, nós temos a obrigação de ajudar no desenvolvimento intelectual, moral dos nossos filhos, né? Para que a gente possa ajudá-los no seu progresso. Quando Jesus então pergunta quem seria sua mãe, seu pai, seus irmãos e tal, ele não foi com intenção de menosprezar os outros, né? Mas sim de ampliar a nossa visão com relação à família. Quando eu penso então nessa imagem, né, de Jesus, eu começo a entender o seguinte: minha família não somos só nós dois, minha família são todos vocês. Minha família não são todos vocês, minha família é o mundo. A minha família não é o mundo, minha família é a humanidade, seja onde ela estiver. Não somos todos filhos de um pai? Né? Então, vamos nessa então. Todos aqueles que fazem parte dessa família gigantesca que é a humanidade, nós fazemos parte dessa família, todos nós então somos irmãos, nós pertencemos à mesma família, né? É claro que a gente deve ser fiel, a gente deve respeitar nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, né? Mas pela vida fora, né, pelos nossos dias, a gente encontra muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs que nos querem bem, que nos amam e não são filhos de um pai. Eu tenho uma historinha que eu li como sempre para vocês, que eu tive duas mães. Quando encontrei essa moça aqui, ó, instantaneamente eu ganhei uma segunda mãe, que foi a mãe dela. Você conheceu a mãe dela, né? Então, muitos de nós têm amigos hoje que são irmãos, que não são do mesmo sangue. Isso é verdade? Né? Então, a família espiritual não depende exatamente daquilo que nós estamos falando, que é apenas do sangue, né? A gente, não só os irmãos biológicos fazem parte da nossa família. Então, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Né? Se a gente falar em termos físicos, eu não tenho dúvida sobre quem são. Meu pai é São Sebastião, minha mãe é Dona Alice, meus irmãos são Odaíra e Alvila. Vocês conseguem responder isso também, não conseguem? Em termos materiais, é isso que nós estamos falando. Mas a lição que Jesus quis dizer para nós, né, é muito mais ampla isso aqui. Porque ela fala que nossos irmãos, nossos pais, estão na humanidade. Todos somos irmãos. Por isso que ele falava tanto de amor. Não posso amar só aqueles que estão próximos de mim, não era isso que ele falava? Que vantagem você tem de amar as pessoas que estão junto contigo? Né? Tem que amar os nossos inimigos também, tá? Esse conhecimento então amplia a nossa visão e deixa claro que nós temos dois grupos familiares, que são o corporal, a consanguínea, e a espiritual. Então, todos nós sabemos que nós somos parte de um grupo genético. Então, você é filho de... Como chama teu pai e tua mãe? Você parece com quem? Um pouquinho de cada um. Por quê? Porque é filho deles. É genética. Né? Agora, espiritualmente, tem alguma coisa deles? Alguma coisa sempre tem, outra coisa não, mas não necessariamente tem. Tem afinidade, coisa assim, né? Então nós sabemos que a gente carrega essa genética com a gente. Então, eu sou alto como meu pai, eu sou mais alto como meu pai. Uma coisa eu sei em relação à minha família, eu sou mais bonito que o resto da família. Tá certo, Marlene? Isso aí já faz parte do já faz parte do egoísmo. É outra coisa, tá certo? Então, seu Sebastião, Dona Alice, Odaíra, Odila são minha família biológica, tá bom? São meus parentes pela carne, né? São aqueles que têm meu sangue. Nossos filhos também, o sangue, também são nossos parentes corporais, nossa parentela corporal. Então, todos os seres humanos, quando encarnam aqui na Terra, eles são recebidos por uma família corporal. Não é assim? Então, cada um que chega aqui recebe pais, mães, tios, avós, primos, tias. Essa é uma família corporal. Na presente vida. Quando chega aqui, ele recebe essa família, nessa vida. Não sei. Não sei. Provavelmente não seria a mesma pessoa, né? Mas aqui é essa vida que nós temos aqui. Então, mas a família terrena, essa que eu estou falando para você, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é um laboratório, não é? É um laboratório onde eu vou experimentar as formas de me relacionar com as pessoas, né? com o próximo. Eu vou exercitar o aprendizado que nós já trazemos de outras vidas. Quando eu reencarno numa certa família, mesmo que eu não saiba, eu vou trazendo uma experiência de vidas passadas, não estou, Henrique? Que eu vou exercitar ali. Né? Então, aquilo que eu fiquei durante aquele período na erraticidade, aprendendo mais sobre a lei do amor, por exemplo, eu vou tentar exercitar ali, quando estou aqui na vida corporal. Essa é a vida do parentela
corporal. Mas só acontece o seguinte, nem tudo é tão bonitinho assim, né? Muitas vezes, mesmo que você viva sob o mesmo teto, muitas vezes esses seres que estão na mesma casa, no mesmo sangue, eles são separados. Eles têm aptidões diferentes, têm gostos diferentes, têm comportamentos diferentes, têm estágios evolutivos diferentes. Não é assim? São raros a casa onde tem sempre aquela harmonia total e absoluta. Ou não? Estou exagerando. Família Doriana. São raras as famílias assim. Toda família tem essa. E por que isso aqui? Sei lá, eu assumi um compromisso de ser pai do Henrique aqui, porque o Henrique foi muito ruim comigo, agora preciso corrigir e tal. Coisas assim, nós temos um planejamento reencarnatório que vem para cá e a gente vai tentar cumprir da melhor forma possível. Às vezes a gente esquece e não cumpre, tá? Mas assim, então se a gente não consegue, a gente vem para cá para se ajustar. Se a gente não consegue se ajustar, muitos filhos acabam ficando filhos rebeldes, por exemplo, né? Acabam caindo em situações mais desagradáveis e tal. E o nosso lar, que era para ser família doriana, de repente vira um lar cheio de reclamações, de brigas e coisas assim. Essa é a família corporal. E o que acontece então? Muitas vezes também, por que isso acontece, alguns filhos saem de casa, o marido sai de casa, a mulher sai de casa, desmancha o núcleo familiar. Por que a gente queria? Não, a gente veio aqui com boa intenção, nós vamos morar com a Cleusa, porque, olha, nós nos afinamos aqui no mundo espiritual e vai dar tudo certinho ali. Mas não dá. Porque ela é muito mais avançada do que eu, espiritualmente falando, e aí não dá certo. E as famílias então se desmancham. Isso é verdade, Marlene? Toda família que se tem a ovelha negra, né? E é aquele que se Então é assim, e às vezes por causa da ovelha negra, então aparecem as traições, os abandonos, muita coisa errada que acaba destruindo essa família corporal, né? Mas a gente sabe que existe uma família muito maior que a família corporal, né? Que é a nossa família espiritual, que é muito maior isso aqui. Quem participa da nossa família espiritual? Então são espíritos que se identificam conosco. Por qualquer razão, né? Eles participam conosco, compartilhando os mesmos ideais, os mesmos interesses, as mesmas tendências, né? Tem os mesmos desejos de realização superior ou inferior, né? Tem simpatia com a gente. Essa é que cuida da minha família espiritual, né? Quando a gente retorna da nossa reencarnação aqui, né? Vai ter um momento, até você, viu, Pedro? A gente vai morrer, todo mundo, até você um dia. Vai ter um momento que a gente vai retornar para o mundo espiritual. Essa família espiritual, se você faz parte dela, mesmo quando retorna para lá, todo mundo espera você, querem permanecer juntos, mesmo depois do desencarne. Por isso que a gente fala assim, eu espero que minha avó vai estar me esperando, não sei o que e tal, porque faz parte da família que está ligada pela afinidade. Nem sempre acontece isso com a gente aqui encarnado. Faz meses que eu não falo com meu filho, por exemplo, né? Não vejo minha tia, não sei quanto. Tem coisas assim que a gente não faz questão. Claro, a vida leva a gente para um caminho diferente e tal, mas não faz questão. A família espiritual espera você e quer conviver novamente com você, tá certo? O que acontece então é que, por isso, essas famílias espirituais, Marlene, elas podem se eternizar. Séculos e séculos e séculos nós estaremos juntos. Mas como estaremos juntos? Se eu reencarno? Sim, eu espero. Não tem problema, eu espero, eu vou te acompanhar, né? Então, as ligações nossas aqui podem se romper com a morte, mas as ligações espirituais não se rompem com a morte. E as nossas ligações materiais também se rompem muito, porque muitas vezes nossa ligação é por interesse material. Eu casei com ela por causa do dinheiro. Quando morre, você acha que tem alguma coisa para ligar a gente depois de morto? Não vai, né, pai? Tá? Ou então por causa da beleza, por causa de coisas efêmeras que acabam. Então, as ligações espirituais são perenes. As ligações materiais não são perenes. A família espiritual é transformada
por essas criaturas também que fizeram parte da nossa vida em outras vidas. Tá? A minha família espiritual se compõe com alguém que eu conheci, talvez, há 500 anos, há 1000 anos, 1 milhão de anos. Viveu comigo em outras ocasiões. Às vezes, até aqui, reencarnados juntos. Aliás, muitas vezes a nossa família espiritual cresce aqui. Porque não é só lá que eu encontro as pessoas. Aqui também. Estou usando muito porque eu posso falar, né, quase do exemplo. Pode ser que eu nunca tenha tido nenhuma ligação espiritual com minha mulher. Nós vamos nos conhecer aqui. E por que cria essa família espiritual entre nós dois? Porque nós acabamos nos descobrindo, como parece que o casal ali também, que tem os mesmos interesses, os mesmos gostos, gostam de ficar juntos. Então não tem laço de sangue que vai interromper o nosso relacionamento. Percebe o que eu estou falando? Não sei se eu estou falando muito, né? Então, esses são os nossos laços também. Aqui a gente também cria essa afinidade de almas, tá certo? E essa afinidade de almas muitas vezes remete a gente para o passado. Você chama Luísa, né? Eu nunca vi a Luísa, por exemplo. Já vi, né, Luísa? Eu nunca vi a Luísa, né? Mas eu bato o olho nela. Caramba, parece que eu já conheço essa mulher, não sei de onde, gente. Não é? Então, de repente, a gente começa a aumentar a nossa família espiritual. Porque a gente já teve experiências no passado. Né? E se conseguir desenvolver um pouquinho mais enquanto encarnado, Marlene, nossa família cresce, e cresce, e cresce. Né? Cada vez mais, tá certo? Muitas vezes, então, o relacionamento não é dessa vida, mas a gente vai acabar crescendo cada vez mais. Então, são essas almas que estão muito próximas da frequência vibratória uma da outra. Eu reencarnei numa certa família, mas mesmo assim, por qualquer razão, me mudei para Manaus e encontrei lá a alma que era afim comigo. Né? Isso vai assim. Então, essas famílias que eu estou falando para vocês, então, acabam criando famílias ajustadas, famílias felizes. Pode ter uma ovelha negra na família, tá? Mas pode ser também que, por exemplo, o marido e a mulher estão juntos, mesmo com aquele problema. Mas aí a questão da família se une para auxiliar ele. Pelo exemplo. A família desajustada é o contrário. Pelo exemplo, né, Marlene? Se o casal está junto, os filhos acabam com o tempo, talvez assim, né? Então, a família assim são felizes, são pessoas ajustadas, né? Que vão ter problemas. Bom, se não fosse só ter problema, não estava encarnado na Terra. Né? Vão ter problema de qualquer jeito, tá? Mas a gente sabe que tem essa forma de ser feliz, tá certo? São membros que se ajudam sempre, tal, que ajudam um ao outro, estão sempre unidos. Tá? Mas também não quer dizer o seguinte: muitas vezes tem um membro da família que reencarna primeiro que o outro. Estamos todos no mundo espiritual. Eu já estou pronto para reencarnar. Eu vou reencarnar e a minha família vai demorar, sei lá, 20, 30, 40 anos. Isso vai acabar com o nosso elo, nossa ligação? Não, gente, não vai acabar. E pode acontecer uma coisa maravilhosa nesse meio tempo. Eu estou pronto para reencarnar. Tá certo? Aí, essa pessoa que foi minha avó, sei lá o quê, mas conviveu comigo ali, eu quero ter para mim a missão de cuidar desse menino. Ela passa a ser o quê, minha? Não, lá no mundo espiritual. O que ela passa a ser minha? Meu anjo da guarda. Então, muitas dessas famílias, desses anjos da guarda, os nossos anjos da guarda, são pessoas que são afins nós, são pessoas que gostam de nós, que querem o nosso progresso e se comprometem a nos ajudar. Fazem parte da nossa família espiritual. Não é bonito, gente? Né? Quem é o nosso anjo da guarda? Sei lá. A gente fala, meu anjo da guarda é meu avô. Poxa vida, bacana ser seu avô, né? Ninguém sabe quem é, mas fala que é nosso avô. Aí a gente desencarna. Chega no mundo espiritual lá, tem alguém esperando a gente. Um cara que você nunca viu na sua vida. Quem é você? Estou falando de um jeito, né, assim, de brincadeira. Quem é você? Sou seu anjo da guarda. Bom, eu não te conheço. Como é que pode isso, gente? Ele não conhece agora, porque ele convivendo junto, sei lá quantas encarnações. Sabe?
Eu conheço meu avô, porque é recente, mas e aquele lá, o tataravô, ou sei lá o que, minha esposa, não sei o que. Então, o anjo da guarda não necessariamente é nosso pai, nossa mãe, nosso avô, coisa assim. Pode ser uma outra entidade que nós convivemos há muitos anos, há muito tempo, ou muitas encarnações passadas. E não se enganem, amanhã vocês serão anjos da guarda de alguém. Verdade, então? Seremos nossos anjos da guarda, né? Porque o anjo da guarda, gente, não é um espírito perfeito, mas é um espírito um pouquinho mais evoluído do que aquele que ele vai cuidar. Então qualquer um pode ser também um anjo da guarda, tá certo? Tudo bem por enquanto? Posso continuar? Né? Então, assim, pode ser então que acontecer que nossos parentes, né, que da vida passada não estejam reencarnados agora do nosso lado, mas fazem parte da nossa vida e muitas vezes vão ajudar a gente como nosso anjo da guarda também, tá certo? Então, a gente tem que lembrar também que essa família espiritual é formada por pessoas de bem, não é? Nem sempre. Nem sempre a família espiritual é formada por pessoas de bem. Sabe por quê, Luísa? Meu interesse é um interesse bom, bacana. Quem se afina comigo? Pessoas boas, bacanas. Meu interesse não é um interesse bom, é um interesse mau. Eu gosto de tudo que é errado. Quem vai se afinar comigo? E eu queria uma família espiritual com eles. Que às vezes esse negócio fica tão que se transforma naquelas falanges que a gente conhece do espírito do mal. Essa é uma família espiritual. Então nem sempre a família espiritual é do bem. Um dia vai ser. Mas muitas vezes a afinidade espiritual das pessoas, eles se atraem. Então os bons se atraem, os maus se atraem e também criam a sua família espiritual, né? Então um grupo de delinquentes que gostam do mal acaba criando uma família de delinquentes, ou não? Um grupo de pessoas viciadas acaba criando uma família do quê? Né? Então é assim que vai falar. Tem amigos nossos que você só encontra no trabalho, por exemplo. Acaba fazendo um grupinho de trabalho, quem sabe no futuro vai ter uma família espiritual que se conheceu assim. Mas também tem aqueles amigos nossos que você sabe que são por perturbar. Quem sabe vai formar uma família espiritual só de... né? Assim também, né? Então nós temos vários grupos familiares, e muitos deles são permanentes, outros passam, mas nós temos um grupo sempre que é o nosso mais chegado. Isso define o nosso nível de parentesco espiritual. A minha vocação, a minha vibração define o meu parentesco espiritual. Está claro? Então isso é importante também para a gente saber o seguinte: quem é que você convida para estar com você? Na tua casa, na tua vida social, quem? Porque esse cara poderá fazer parte da tua vida social. Então até onde sua vida espiritual, família? Então até onde você vai confiar? Até onde você vai se abrir? Até onde você vai querer que essa pessoa frequente você? Não estou falando para vocês deixarem de conviver com os amigos, não. Mas estou falando o seguinte: cuide. Orai e vigiai, né? Assim, tá certo? E sempre pensando então, né, que a gente tem que cuidar de não ter essa família espiritual degenerada, tá certo? O que mais que eu vou falar para vocês hoje? Isso também não significa que a gente vai odiar essas famílias, tá? Eu não convivo com as pessoas que só ficam no bar porque eu tenho ódio delas, não. Eu não convivo porque eu não afino com eles. E eu sei que vai ter um dia que eles vão estar junto comigo. Que também vão evoluir, vão melhorar, tá certo? Bom, então todas as vezes que a gente tem afinidade com alguma pessoa, a gente vai fazer parte de uma família espiritual, né? Mais profundamente ou menos profundamente. E a qualidade dessa família depende da qualidade do quê? Dos nossos pensamentos. Penso coisas boas, eu vou atrair pessoas boas para a minha família. Penso coisas ruins, vou atrair pessoas ruins para a minha família. Faz sentido? Né? É assim que vai funcionar, tá bom? Bom, nós temos que trabalhar sempre, né? Sempre vibrando, bacana e tal, porque não importa a cor que nós temos, não importa a religião que nós temos, não importa se eu sou Lula ou sou Bolsonaro, não importa se eu sou rico ou pobre, não interessa nada, né? Tudo isso que eu estou falando para você são coisas transitórias. Minha cor vai passar,
Eu não sei, o espírito não tem corpo. Meu dinheiro vai acabar um pouco, né? Tudo vai acabar. O que não vai acabar? Isso não vai acabar. Então tem que cuidar do quê? Do meu dinheiro ou do meu espírito? É o que vai durar para sempre, tá certo? Então, ó, os laços sanguíneos, que eles falam, também são transitórios, eles também acabam. Os laços espirituais não acabam, tá certo? E lá no mundo espiritual, então, não tem pais, não tem mães, não tem irmãos, tem espíritos. Mas afinal, menos afinal, não tem espíritos. Porque não tem esse mesmo conceito de família que nós temos aqui também, tá certo? Bom, o Kardec reforça também, né, que os verdadeiros laços de família são os laços de simpatia, os laços de comunhão de ideias. Isso é que vai prender os espíritos entre si, tá certo? Então, os laços fluídicos, uma vez que se ligam, não acabam nunca, né? Você está perdido, porque os nossos laços fluídicos não vão se arrebentar jamais. Ai, 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 né? Então, e à medida que a gente vai vivendo mais, que a gente vai tendo mais experiências materiais, mais aumenta o nosso laço espiritual. Sabe? Pode ser que a gente volte, daqui a ser com o tempo, em situações diferentes, aqui. Isso não vai, de forma alguma, reduzir o nosso ligação com o resto da nossa família espiritual, né? Bom, por isso que é tão importante a gente fazer amizades aqui no presente. Amigo é para se guardar onde, gente? No lado esquerdo do peito, dentro do coração. Por que fala isso? Porque é importante a gente ter amigos. É importante ter amigos. Porque esses amigos, eles vão esperar a gente quando chegar no mundo espiritual. Com rosas na mão. Se eu não tenho amigos e tenho inimigos, eles vão esperar a gente com pedras na mão. Né? Então, a qualidade dos amigos é importante. Mas vamos preparar também para fazer esses amigos também, tá? Então, quem faz parte da nossa vida, família espiritual, muitos espíritos para participar das nossas vidas no passado, tá certo? Mas não necessariamente a família espiritual da nossa família, né? É com quem a gente possui mais afinidades. Muitas vezes você está no processo de desenvolvimento para você se melhorar. Então você faz parte da família até como uma ajuda para você, né? Para que você possa crescer também, tá certo? E esses laços então vão crescer em termos de ternura, de amor, com o tempo. Tudo cresce com o tempo, tudo evolui com o tempo, tá certo? Então por isso que a gente tem várias encarnações, que em cada encarnação a gente afina esses sentimentos. Em cada encarnação que a gente vem aqui, a gente melhora um pouquinho mais. Eu sou um pouco mais tolerante, sou um pouco mais amoroso, sou um pouco mais compreensivo, ou não, tem que repetir tudo de novo. Tá? Então cada encarnação é importante para isso. E é por isso que Jesus pergunta: quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quem são os seus irmãos? Porque a conexão espiritual que ele tinha com os discípulos dele era muito mais forte que a conexão espiritual que ele tinha com os irmãos. Vocês concordam? Então, entre várias coisas, família espiritual, família corporal, também tem o caso ele não reconhecia tanto os irmãos dele como irmãos, porque a ligação dele com os irmãos é uma ligação fraca. E a ligação com os discípulos era o quê, Maria? Espiritual. Firme, né? Era bem diferente também, tá certo? Então, a família espiritual pode estar configurada de várias formas. Pode estar dentro de nossa casa. Normalmente, a nossa família espiritual começa dentro de casa. Estamos ali. Mas nem sempre, porque tem alguns de nós que estão ali como missão, para me ajudar, ou como prova, para me testar. Então, nem sempre ele faz parte da minha família espiritual. Pode ser até que depois ele venha fazer, mas naquele momento não faz, tá certo? Então, os espíritos então já formam esses grupos familiares lá no espaço, no mundo espiritual, tá certo? Ligados pelo afeto, pela simpatia e tal, né? Ficam muito felizes de estarem juntos. Por isso que eles estão sempre do nosso lado. E ficam felizes de estar juntos. E ficam felizes de ver o nosso progresso, ficam felizes quando nós estamos bem, se preocupam com nossas dores, sofrem com nossas tristezas. São família, gente. São família. Você pensa o seguinte: se você tem um problema aqui hoje, e todos nós temos um problema, né? Os membros da nossa família espiritual, nossos avós, sei lá quem está na nossa família espiritual, eles estão sofrendo conosco. Eles querem o nosso bem. Não acontece isso com vocês, com seus amigos, né? Então a família espiritual é muito, muito, muito importante para todos nós também.
Então, na hora do Evangelho do Lar, lembre de falar com eles, viu? A gente sempre fala dos nossos mentores, desses aqui. Lembrem que vocês têm muitos amigos lá do outro lado. Porque eles merecem nosso carinho, nossa atenção. E o Evangelho do Lar é o momento ideal para a gente abrir o coração e mandar o nosso beijo carinhoso para cada um deles. Nem sabemos quem são, mas eles sabem que nós somos. Certo? Tá? Então vamos lá. E todo mundo está no lugar certo. Ninguém está na casa errada, ninguém está assim. Não tem erro de CEP no mundo espiritual. Então, nossa família, aquilo que deve ser também, tá? Então, parece meio complexo, mas não muito complexo não, que eu estou falando com vocês. Mais ou menos simples até, tá certo? Mas é simples, é eficiente, principalmente dentro de casa. E o que a gente quer no final? Voltando ao começo da nossa conversa, o que nós queremos mesmo, gente, é fazer parte da família de Jesus, não é? Não seria legal, Luísa, fazer parte da família de Jesus? É difícil? É difícil, Cláudia? Pois é, cara, depende de nós, né? É assim, viu? Ó, tem um longo caminho para percorrer ainda, para ser parte da família de Jesus, como Ele quer que a gente seja. Mas nós somos todos parte da mesma família, inclusive junto com Jesus, né? Somos todos pela parte. Mas com certeza absoluta, no futuro, um dia, nós todos vamos nos amar como verdadeiros irmãos. Aí sim, a gente vai ver que o amor é a maior lei da vida. Que é isso que Jesus quer. Aí sim, você vai fazer parte da família de Jesus, tá certo? Então, é uma lei divina, natural, a lei do amor, que vai prevalecer um dia. E nesse dia, então, eu vou poder olhar para o nosso lado, para o nosso próximo, vou poder dizer para ele o seguinte: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Que o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e minha mãe. Obrigado pela sua atenção, gente. Que Deus nos proteja a todos. Espero que vocês tenham gostado. E espero estar aqui logo, mais uma vez, com vocês. Bom ano novo. Ó. Ó. Parabéns, viu? Muito obrigada. Só gostaria de ressaltar que ele já falou tudo, né? Não sobrou nada, mas eu lembrei de um fato, que os espíritos, muitos deles são chamados para a reencarnação com a incumbência de receber algum irmão difícil. Receber algum ou alguns dentro da família. Então vejam aí a misericórdia do nosso Pai, a justiça divina operando, né? Eles vêm, o casal vem já sabendo que vão encontrar dificuldades pela frente, mas eles tratam com todo carinho. Nem sempre esse espírito ele consegue numa encarnação só melhorar muita coisa, mas um pouco ele vai melhorar e vai se lembrar também das lições que ele obtiver ali naquele lar, não é, Marlene? Então, todos nós somos filhos difíceis e rebeldes também, né? Mas nós lembramos sempre das orientações da nossa mãe, do nosso pai, dos irmãos, né? Então, prestar bastante atenção, porque não estamos aqui por acaso, a nossa família é divina realmente, e o interessante é que nós não temos só aquele que o Osmar falou de anjo da guarda, não. Aquele que é meu simpatizante, que gosta de mim, também vai passar a ser o meu protetor. Não tem? Não é assim, Osmar? Nós temos o anjo da guarda, mas tem parentes, amigos que são simpatizantes conosco, gostam de nós. Tem afinidade, talvez, pelos gostos, né? Por aquilo que nós fazemos. E eles passam a nos proteger. Então, a nossa família espiritual é maravilhosa, é grande demais. Nós estamos falando só daqui de uma encarnação só. Quantas nós tivemos já, né? Então, o importante é praticar o bem, tratar bem as pessoas, ser simpáticos, porque a nossa família espiritual cresce muito e vamos ganhar aí muitos simpatizantes. Do outro lado e aqui também. Então, que Jesus abençoe a todos. Agora nós vamos para os passes. Se bem que o passe já foi dado, porque esse trabalho pertence aos nossos irmãos espirituais. Nós vamos só finalizar.
lá na Câmara, tá bom? Que assim seja. Jesus abençoe.